A FOR e o Instituto de Polímeros e Compósitos da Universidade do Minho uniram-se em nome da segurança automóvel. O objetivo é encontrar respostas para o projeto de peças que garantam um melhor desempenho mecânico em caso de acidente. O número de acidentes registados todos os anos não deixa indiferente a indústria automóvel. Na impossibilidade de pôr travão a este problema, as marcas investem cada vez mais em soluções que protejam os ocupantes das viaturas. Uma viagem muitas vezes feita com a ajuda do conhecimento construído nas universidades. Com financiamento direto da FOR, o IPC, Instituto de Polímeros e Compósitos da Universidade do Minho, respondeu ao desafio lançado por esta empresa automóvel. Uma das principais preocupações deles é conseguir manter-se a par com os requisitos da legislação que é imposta à indústria automóvel em termos de segurança, não só dos ocupantes, mas também dos transeuntes, que estejam, por exemplo, a atravessar uma passadeira, e, de momento, a grande preocupação é aumentar a segurança de todas essas pessoas através de melhoria da resposta do comportamento dos materiais durante solicitações de impacto. Portanto, durante um acidente, durante uma colisão, o grande problema é o que é que pode acontecer tanto a quem ocupa o veículo como quem está no exterior. O objetivo é desenvolver metodologias que garantam um melhor desempenho mecânico ao impacto de peças automóveis. Todo o processo se baseia na produção de espécimes que podem ser testados, caracterizados e cujo conhecimento ganho desses testes vai servir como input, vai servir para alimentar simulações computacionais que depois vão permitir-nos criar modelos mais avançados e mais precisos que consigam fazer essa previsão de propriedades durante impacto, que é, no fundo, o objetivo primário do projeto. A aliança entre trabalho experimental e testes computacionais estão na base deste projeto. Nós fazemos este trabalho experimental fundamentalmente para tentar compreender se temos um modelo matemático apto a prever ou não o comportamento daquele material específico. E, portanto, todo o lado experimental serve fundamentalmente para apoiar aquilo que nós chamamos a modelação constitutiva, o que do ponto de vista prático quer dizer que nós estamos a desenvolver uma lei matemática que preveja o melhor possível o comportamento daquele material. Apesar da viagem ter começado há pouco mais de 6 meses, estes investigadores já conseguiram reforçar ideias. Não são exatamente conclusões, são aquilo que nós exatamente esperávamos, que é a tal grande dependência das condições de processamento e da microestrutura e dessa relação com as propriedades finais. Portanto, digamos, isso é um lado que nós estaríamos à espera, portanto, também decorre da nossa experiência anterior com outro tipo de termoplásticos. E, por outro lado, estamos a iniciar os processos que vão permitir fazer o tal modelo matemático inicial para prever melhor o comportamento mecânico destes materiais. O passo seguinte é desenvolver um modelo matemático, implementá-lo no computador e comparar com os resultados experimentais. Esperamos ter uma boa solução e uma boa metodologia de abordagem ao problema que permita melhorar significativamente o processo de projeto de peças termoplásticas, em particular para interiores de automóvel, embora o exterior também não está fora de questão, mas é um passo subsequente a este. E, portanto, conseguir que os projetistas da Ford tenham uma ferramenta robusta, baseada no conhecimento que nós geramos no IPC, que lhes permita desenvolver peças com melhor capacidade de resistência ao impacto e, portanto, protegendo melhor os ocupantes em situações de limite, que normalmente são as situações de acidente que um carro pode estar sujeito. Os termoplásticos são a matéria-prima que molda esta investigação. O trabalho começa com a produção de espécimes para ensaios. Esses espécimes refletem as condições de processamento, ou tentam refletir as condições de processamento, que depois serão repercutidas quando estamos a falar de um processo industrial. Tenta-se simular as condições industriais num provete, de modo a ensaiar as propriedades o mais semelhantes possíveis, o mais parecidas possíveis com o processo industrial. Num equipamento projetado no IPC, estes investigadores filmam as condições de enchimento de um molde. Os moldes, o processo de transformação é feito por fluxo, por enchimento do interior de uma cavidade que dá a forma final à peça. A partir desse momento, nós conseguimos filmá-los e, portanto, ver exatamente quais são os padrões de enchimento que nos permitem validar, posteriormente, simulações de enchimento baseadas em modelos matemáticos que também são alguns desenvolvidos cá no IPC. Através da microscopia, estes investigadores comparam a estrutura dos termoplásticos. Os termoplásticos, como todos os polímeros, em particular aqueles polímeros que nós chamamos semicristalinos, têm estruturas
cristalinas, estruturas microscópicas e até abaixo submicroscópicas, que fundamentalmente resultam da tecnologia de processamento e da forma como o material é processado. Portanto, a partir desse momento, nós necessitamos de uma infraestrutura de microscopia que nos permita comparar essas microestruturas obtidas com diversas condições de processamento. Isso é um passo intermédio, normalmente, para perceber como o processo afeta o próprio material e, portanto, ter alguma ação sobre o processo, de modo a obtermos as características de microestrutura que gostaríamos de ter. Neste laboratório, os materiais são levados à rotura. Uma das lógicas que temos é ligar esses materiais à própria microestrutura e ao próprio processamento. Portanto, os 3 saltos são fundamentais: o processo, a microestrutura que daí resulta e as propriedades do material que resultam quer do processo e, consequentemente, também da microestrutura gerada pelo processo. Todo este trabalho permitirá à Ford poupar tempo e dinheiro. No caso da Ford e dos seus fornecedores, portanto, do processo de fabrico das peças, serem capazes de ter uma metodologia de projeto de componentes mais fiável, baseada em simulações, permite-lhes, por um lado, diminuir a quantidade de trabalho experimental que é necessário até terem uma peça robusta, fiável, testada. Portanto, conseguem, por um lado, minimizar custos, diminuir o tempo de desenvolvimento, mas, por outro lado, também têm a certeza que a peça, de facto, se vai comportar de uma determinada maneira quando está a ser utilizada. A possibilidade de prever o comportamento das peças faz do utilizador final o principal beneficiário. Como nós vamos ter uma capacidade maior de prever o que é que acontece a uma peça quando há uma colisão automóvel, podemos ter uma capacidade melhor de determinar como é que a peça vai partir, por onde é que vai ser projetada, que estilhaços é que resultam dessa colisão, e vamos minimizar a possibilidade de alguém sair ferido no impacto do automóvel. Tem a ver com, obviamente, quer seja o condutor, quer seja um ocupante, poder bater com a cabeça, com qualquer parte do corpo, contra uma parte do veículo. Tem, obviamente, a ver com o transeunte que é apanhado nas pernas, por exemplo, com o impacto do automóvel, mas tem também imenso a ver com pequenas peças, pequenos veios, por exemplo, que podem ser deslocados durante esse processo e que podem perfurar quer um ocupante, quer um transeunte. E, portanto, a capacidade de saber se existe alguma parte de uma peça que se vai deslocar, que vai partir, fraturar e depois vai colidir com alguém, é muito importante. O reconhecimento do know-how adquirido nos últimos anos por este grupo de investigação na área da engenharia de polímeros deu origem a ligações internacionais que não se restringem à parceria com a Ford. Destes laboratórios há de sair a nova geração de materiais com que serão construídos no futuro os aviões. Um pedido com a marca da Força Aérea Norte-Americana.